Meus irmãos, nós começamos mais um encontro aqui, vamos adorar o Senhor. E eu quero te convidar aí na sua casa a fazer isso com alegria. Entregue esse tempo a Jesus, nós vamos louvar, nós vamos ouvir a palavra. Louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150 fala isso. Então vamos lá, em uma só voz, Santo, Santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Vamos louvá-lo. Essa música, ela pergunta, né? Quem nos separará do amor de Cristo? E a gente sabe que, de acordo com a sua própria palavra, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por mais que a gente esteja distante, isso é muito bonito, né? Por mais que a gente esteja distante, essa mensagem é muito bonita, de que o Senhor, Ele sempre está com a gente e Ele nunca vai se separar da gente, e nós, como família, Igreja de Deus, também nunca vamos nos separar. Então vamos cantar essa canção bem animado, louvando ao Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Cante comigo assim, ó. Nada poderá nos separar, nada
nos separar do amor de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, rumo à perfeição, rumo à perfeição, a começar em mim. A nossa reflexão hoje vai se dar no capítulo 6, 7 e um pouquinho do capítulo 2 do livro de Josué. Nós temos aqui duas histórias fantásticas: Raabe versus Acã. Tempos difíceis, oportunidades únicas. Tempos difíceis, oportunidades únicas. Raabe versus Acã. E eu queria então que nós pudéssemos ler aqui em Josué, capítulo 6, um pouquinho desse texto e também um pouquinho de Josué 7, para a gente compreender a palavra de Deus. A palavra do nosso Senhor diz assim, Josué 6, 22. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram de tesouro para a casa do Senhor. E Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto ela tinha, e habitou ela no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara para Jericó. E agora capítulo 7, versículo 20, respondendo Acã, disse a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo.
Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué, a todos os filhos de Israel, e a colocaram perante o filho do Senhor. Olha o que diz o versículo 25. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Senhor, a tua palavra é muito séria, fonte de vida e fonte de poder. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Amém. Um bordel, um acampamento santo, uma prostituta, um chefe do lar, perigos de morte, mentira, engano, coragem e covardia, salvação e morte. Nossa história de hoje tem um pouquinho de tudo isso e muito mais. Raabe versus Acã, tempos difíceis, oportunidades únicas. Estamos diante aqui de dois textos da Bíblia, aqui no livro de Josué, onde nós temos o capítulo subsequentes, o capítulo 6 e o capítulo 7, histórias que vão narrar a vida de Raabe e a vida de Acã, o destino de Raabe e o destino de Acã. Épocas de guerra, épocas de ordens bem específicas, de Raabe aos espias, de espias a Raabe, de Deus aos espias, de Deus a Acã, de Acã a Josué, ordens bem específicas numa história longa. Eu vou tentar resumir rapidamente essa história para você. Hoje, basicamente, nós vamos ouvir a história de Raabe, a história de Acã e vamos tentar pegar para nós algumas lições. Disse que uma boa mensagem tem boas histórias, então certamente aqui nós temos histórias maravilhosas. Tem tudo para ser um tempo muito bom. Vamos lá. Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta cananeia que acolheu os espiões israelitas quando foram a Jericó, cidade que os hebreus iam tomar. Então, quando os hebreus são levados a Jericó espiar a terra, Raabe é uma prostituta que mora ali, e ela esconde esses homens de Deus na sua casa. Ela é citada 3 vezes no Novo Testamento, em Mateus 1,5, em Hebreus 11,31 e em Tiago 2,25. Foi uma mulher que teve a sua família poupada, porque fez uma aliança com esses espias. A história começa de verdade lá no capítulo 2, quando os espias vão conhecer a cidade de Jericó. Raabe então se torna um instrumento na vida de Israel. Deus utiliza ela porque através da boca dela Deus dá respostas às orações do povo de Deus e acalma o coração e confirma para eles que eles de fato vão dar prosseguimento na conquista da terra prometida. Assim, o capítulo 2, versículo 9 a 11, tem toda o foco principal da mensagem, o que Raabe quer dizer, e é nesse texto que nós vamos focar todas as nossas atenções. Eu comecei aqui falando um pouquinho sobre a salvação de Raabe e a condenação de Acã, para mostrar os dois lados, 2 acontecimentos e as 2 histórias. Mas é agora mesmo que nós vamos refletir em Josué 2, 9 a 11, porque tem aqui com certeza o nosso tesouro, aquilo que nós vamos mais aqui, como posso dizer, explorar e guardar para as nossas vidas. São frases maravilhosas que saem da boca de Raabe. Josué 2, 9 a 11, a palavra de Deus diz assim: e lhes disse, Raabe está dizendo aos espias, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ela continua, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o qual destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela vai continuar a história, daqui a pouco a gente vai falar outras partes da história. E ela diz aqui que agora ela pede àqueles homens que livrassem a vida dela. E também coloca aquele lenço vermelho. Eu li só do 9 ao 11 por causa do nosso tempo, depois você lê tudo. Mas basicamente nesse trecho,
essa mulher, em primeiro lugar, diz que os habitantes de Jericó sabiam que Deus havia entregado aquela terra para os judeus. Ela diz também que os cananeus estavam em profundo pavor e terror por causa do medo de Deus, do Deus de Israel. Ela conhece também que Deus havia feito no passado, ela conhece a história de Deus, os feitos passados de Deus. A abertura do Mar Vermelho, ela cita vitórias contra o rei dos amorreus. E, sobretudo, ela faz uma linda confissão de fé, mostrando que cria de fato no Senhor, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra, diz essa mulher. E, por fim, ela faz um pedido para aqueles homens, quando viessem destruir Jericó: por favor, poupem minha casa, a minha família, porque eu poupei vocês agora. Os homens concordaram, se ela aceitasse a seguinte cláusula: colocar um cordão vermelho, cor de escarlate, ali na janela de sua casa. Ao contrário de Raabe, temos Acã. Acã, o significado do seu nome é perturbador, conturbador, aquele que causa problemas, aquele que perturba o local. Esse é Acã, é o significado do seu nome. Israelita que foi castigado por Deus por ter pego para si coisas dedicadas ao Senhor. E Deus condenou que pegassem para si os despojos da terra que eles conquistassem. Era para entregar para o tesouro da casa de Deus. Mas Acã desobedeceu e pegou para si uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Por causa dele, Israel perde a guerra contra a cidade de Ai, e ali vários homens israelitas morreram. O resultado da rebeldia de Acã foi que o povo de Deus teve medo e ficaram com o coração, a Bíblia diz, derretidos, desmaiados. Enquanto as palavras que saem da boca de Raabe animam o povo, as palavras que o comportamento de Acã trouxe a ira de Deus sobre o povo teve medo, o povo começou a ficar perdido. Então Acã se esconde e não confessa seu pecado, teve medo, se acovardou, enquanto Raabe colocou a cara a tapa para proteger o povo de Deus. Colocou a vida em risco. Acã foi morto e toda a sua família pereceu com ele, enquanto a família de Raabe foi salva. Em situações assim, dias de guerra, encontramos duas posturas diferentes e, claro, duas consequências diferentes. A Raabe e a sua família saíram da difícil situação que estavam passando, salvos da morte e abençoados. Dois homens de outra nação se escondem em sua casa, na verdade ali muito provavelmente era um bordel, vamos assim falar, e o rei da cidade, o líder da cidade vai até lá para pedir para que ela coloque esses homens para fora. E ela então decide esconder aqueles homens. Ela é abençoada por ter protegido aqueles homens e ela colocou a vida dela em risco, num momento muito difícil da vida dela, tempo onde aqueles homens vieram conquistar a cidade a qual ela habitava. Ela encontra a alegria da vida dela e uma salvação da morte daquele lugar, daquele momento. Já Acã temos uma outra história, no meio do povo de Deus, no meio do acampamento santo, partindo as batalhas e conquistando, ele desobedece. E quando ele desobedece, Israel perde batalha. A sorte cai sobre a vida dele, descobrem que foi ele que roubou, descobrem que foi ele que pecou, e ali então há uma morte e há uma tragédia naquela família. Vou repetir para você o tema desse encontro nosso. Situações difíceis, oportunidades únicas. Raabe abandonou seus deuses por causa do Senhor, e assim recebeu Canaã de volta. Filha. Já Acã, que era um israelita, foi executado assim como foram os cananeus e perdeu a herança da terra prometida. Esse homem, Acã, ele tinha direito à terra prometida, ele era um judeu, mas por causa dos seus pecados ele não entrou. Raabe, que não tinha direito, era uma cananeia pecadora, não era do povo de Deus, não é? Ela acaba não entrando. Tem alguém aqui, gente, de olho em mim, morrendo de rir aqui. Essa mulher, então, ela entra na terra do povo de Deus, enquanto Acã sai fora. Então, eu queria, nesse contexto, deixar alguns recadinhos para nós, algumas lições para nós. O que levou essas duas pessoas e suas famílias terem os fins tão diferentes? Em primeiro lugar, Raabe considerou os fatos de Deus do passado
e temeu o seu poder, enquanto Acã não. Em primeiro lugar, Raabe olhou para trás e ela ouviu falar das coisas que Deus havia feito. Isso gerou o quê? Temor no coração dela. Qual é a verdade aqui? Que quando nós consideramos os feitos e o poder de Deus, isso deve nos gerar um temor. Ela ouviu o que Deus fez. Ela fala para os espias: olha, eu vejo que esses homens estão conquistando a terra, esses homens estão vencendo, Deus está abençoando vocês, nós estamos com medo, a cidade parou porque ouviram que vocês estão querendo conquistar Jericó. Estamos com medo. Então nós sabemos o que Deus vai fazer, sabemos que Deus vai entregar essa terra para vocês. E ela ouviu falar. Ela sabia o que Deus era capaz de fazer, e por isso ela temeu a Deus. Acã não ouviu falar, Acã viu vitórias que o povo foi tendo no caminho. Mas mesmo sabendo do tamanho do poder de Deus, na hora que ele quis roubar aquilo, na hora que ele quis pegar aquilo que não era de direito dele, e ele cometeu o pecado em Israel, o conhecimento que ele teve de Deus não foi capaz de frear o seu desejo de pecar. Isabel, é fácil não. Então estamos aqui diante desse texto. Enquanto uma ouviu falar e temeu a Deus, o outro viu o que Deus estava fazendo e mesmo assim não temeu. Então a primeira lição para mim e para você é: quando consideramos os feitos de Deus e o poder de Deus, o resultado deve ser um temor que nos faz obedecer e andar na tua palavra. Em segundo lugar, Raabe se arrisca pelo povo de Deus, enquanto Acã prejudica a missão do povo de Deus. A gente vê bem aqui a dona Raabe, no capítulo 2, versículo 4 a 6, escondendo o povo de Deus na sua casa e também se arriscando por isso. Aquele homem, o rei de Jericó, ele chega até a sua casa para saber dela. Cadê esses homens, esses hebreus que chegaram por lá? E ela então diz: olha, eles foram por ali. Ela diz: olha, eu não sei onde eles foram. Na verdade ela diz: eles foram para lá, corram atrás dele, talvez vocês ainda o alcancem. A despeito da mentira, ela mentiu, eles estavam guardados em suas casas, na sua casa, na verdade. O autor de Tiago vai nos dizer lá no capítulo 2 do livro de Tiago, que essa mulher, ela é bem-aventurada por ter protegido esses homens, ela é elogiada por isso. A diferença é que ela arriscou sua vida, enquanto Acã, um homem, um servo, da sua casa, o líder da sua casa, ele peca, e quando a sorte vai caindo sobre as famílias, Israel recebe a ira de Deus, Israel perde uma batalha, esse homem finge que nada está acontecendo, fica na dele, esperando ver o que vai dar, se acovardou. Então a segunda lição é essa: a coragem para servir ao Senhor e cooperar para a causa de Deus sempre vai trazer para nós resultados diferentes do que a covardia, do que ficar se escondendo e ver o que vai acontecer. Então, em segundo lugar, temos que lembrar disso. Raabe se arriscou, enquanto Acã se acovardou. Em terceiro lugar, agora nós temos a confissão de Raabe. A confissão de fé dessa mulher fazia diferença na sua vida. Era uma confissão de fé muito real. Capítulo 2, versículo 11, a parte B de Josué 2, vai falar que Raabe diz: olha, eu sei que o Senhor, o vosso Deus, o Deus de Israel, é Deus acima nos céus e Deus embaixo na terra. Lá no capítulo 7, versículo 20, Acã também faz uma confissão. Quando Josué fala com ele: glorifica a Deus agora, rapaz, o que você fez? E ele fala: olha, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Os dois entendem que Deus, o Deus de Israel, é o Senhor, é o único Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor dos Senhores. Eles entendem isso. A diferença é que para Raabe, crer nisso fez diferença no seu modo de viver. Para Acã, crer nisso não fez diferença nenhuma na sua vida. Você já entendeu onde a gente vai chegar aqui, Que enquanto uma cananeia, uma prostituta, consegue crer em quem Deus é, se entregar a sua vida a Deus, a fé dela é uma confissão verdadeira, porque ela entende aqui também que ela está repetindo frase do Deuteronômio 4:39 da lei dos judeus. Os judeus declaravam isso como uma confissão de fé deles: o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, em cima, nos céus e embaixo na terra. Raabe não era judia, mas ela conhece a confissão de fé dos judeus. E ela fala isso. E ela vive isso. Agora, Acã falava isso
por força do hábito. Acã estava acostumado a repetir essas frases. E por isso, aqui, ele só repete que Deus é o Senhor, mas ele não enxerga a Deus como Senhor. O reverendo Augustus Nicodemos, comentando sobre esse texto, ele faz uma aplicação muito interessante que eu quero trazer para mim, para você. Talvez, tem pessoas fora da igreja que estão muito mais tendenciosas a obedecer a Deus e a amar a Deus do que aquelas que às vezes entram na igreja, habitam nos bancos, mas possuem uma fé só de boca e não de coração. Eu e você precisamos fazer essa reflexão, porque a fé dela não era um repeteco coletivo, a fé dela era uma convicção particular e peculiar na sua vida, que fez diferença no seu modo de viver. E é por isso que o autor de Tiago, no capítulo 2, versículo 25, vai citar Raabe, ao lado de quem? Nada mais, nada menos do que Abraão. Quando o Tiago está falando que fé sem obras é morta, ele fala de Abraão, e depois de falar de Abraão, ele fala de Raabe. O que a gente tem aqui? Uma confissão de fé aliada às suas boas obras. A vida de Raabe confirmava a fé que ela dizia ter. Então, quando nós queremos dizer que a nossa fé é real, nós não precisamos falar. A nossa vida diz isso. A minha vida mostra a minha fé ou não? Você é um cristão real ou é fake? Você e eu, será que temos a nossa confissão de fé de modo verdadeira? Ou nós somos agora a nova onda que está surgindo na igreja, que é o cristão não praticante? Não, eu sou crente, não praticante. Não existe isso. A Bíblia diz que nós temos que amar de verdade, não só de língua, mas de amor. Que nós temos que ser ouvintes e praticantes da verdade. E Tiago mostra que se a fé sem obras é morta, a fé de Acã é mentirosa. A fé de Raabe é verdadeira. E a sua fé? E a minha fé? Será que o modo com que a gente tem vivido tem dito que a nossa fé é real ou a nossa fé é mentirosa? Aquela confissão de fé que a gente diz ter quando você se batizou e você falou em que confessava, em que cria, quando você entregou sua vida a Jesus e disse eu creio. A Bíblia diz em Romanos que se eu confesso que Jesus é o Senhor e com meu coração creio nisso, eu serei salvo, beleza. Mas e o resto da minha vida? Combina com o que eu creio ou não tem nada a ver? Precisamos pensar nisso. Por isso que eu achei essa parte muito interessante. A minha vida caminha na direção favorável ou contrária à fé que eu digo ter? Pense nisso. Em quarto lugar, Raabe aqui pede misericórdia. Capítulo 2, versículo 12, ela fala, olha, use de bondade para comigo e para com a minha família. Ela fala isso. Use de bondade. Ela pede a bondade no versículo 21, capítulo 2, 21. Para os israelitas e para com a sua família, quando eles querem conquistar Jericó. A melhor interpretação da palavra usada por ela aqui evoca o sentido de benignidade, amor inesgotável. Raabe utiliza as mesmas palavras que o povo de Deus utilizava para fazer referência ao sacrifício pactual, ao amor pactual de Deus com Israel. A bondade, a benignidade, a misericórdia e a fidelidade de Deus são as palavras que Raabe utiliza. Então o que ela está colocando para aquele povo? Olha, eu guardei vocês, escondi vocês aqui na minha casa e os livrei da morte. Ela está falando isso para os espias. Peço que vocês usem de benignidade para comigo. O que ela está falando? Do mesmo modo que Deus é bom para com vocês. Por favor, sejam bondosos para comigo. Essa mulher então pede misericórdia. A diferença aqui é que essa mulher, no lugar de Acã não fala nada. Ela se humilha. Ela pede. É fato que Acã poderia ter dito, por favor, Josué, vamos colocar minha causa diante de Deus, vamos pedir perdão. Quem sabe o Senhor não me isenta. Ele me perdoa e me permite viver aí. Eu sei que eu pequei, mas eu quero viver. A Raabe pede misericórdia, mesmo fazendo certo, ela fala, por favor, não me matem quando vocês vierem matar Jericó. Eu não sou israelita, eu sou judia, mas quem sabe pela misericórdia eu não posso ser salva. Toda vez que nós pedimos misericórdia e bondade a Deus, o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pode atender o nosso pedido. Não porque merecemos, é graça. Então veja as diferenças absurdas entre uma prostituta, que agora se entrega a Jesus, e um
homem. Eu estou refrisando bastante essa expressão dela ser uma prostituta para a gente perceber aqui que muitas das vezes nós classificamos as pessoas pelos seus títulos e esquecemos o que Jesus pode fazer na vida dela. Eu estou falando dela para uma prostituta não em questão pejorativa, mas eu estou refrisando aqui que como Deus trabalha na minha e na sua vida e que por muitas vezes nós somos preconceituosos. Eu quero trazer isso para você. Em quinto lugar e último, Raabe confia sua vida a Jesus Cristo. O capítulo 2, versículo 18, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. O capítulo 2, versículo 18 fala para nós aqui, olha, muito interessante esse texto. Diz para nós o seguinte: se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, não te salvaremos. Eles estão dizendo para ela o seguinte: olha, Raabe, você quer ser salvo quando a gente vier, beleza. Você precisa colocar um fio de cordão, um cordão vermelho na janela. E esse cordão traz a cor escarlata, que é a cor vermelha forte. E é um símbolo, o mesmo símbolo que traz para nós do acontecimento lá da Páscoa, que trouxe salvação e livramento de morte para Israel. Você pode às vezes falar, está forçando a barra para enxergar. Não, não estou. A cor vermelha tem esse significado muito forte para os judeus. Tanto é que os nossos pais, a igreja primitiva, interpretavam o vermelho como um símbolo direto à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só o vermelho, como eles interpretavam esse cordão vermelho como sangue da expiação levada por efeito a Jesus Cristo. Então, o que essa mulher está fazendo agora, gente? Ela coloca a vida dela nas mãos de Jesus, porque ela não tinha segurança e certeza nenhuma de que ela seria salva. O único símbolo e o único sinal que ela tem, a única ferramenta que ela tem para poder saber se vai ser salva ou não, é aquele cordão vermelho na janela. Assim, do mesmo modo, eu e você só seremos poupados da morte por causa dos nossos pecados e tudo mais, se nós colocarmos a nossa confiança no sangue de Jesus Cristo, Senhor. A nossa segurança para a salvação é o sangue de Cristo. Acã contou com a sorte. Vai que ninguém descobre que fui eu que pequei. Raabe contou com o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não conte com as probabilidades e com a sorte. Conte com o sangue de Jesus. Nós precisamos muito disso. Temos aqui então 5 lições. Eu queria refrisá-las para você. Que tempos difíceis geram oportunidades únicas. Raabe considerou quem era Deus no passado, o que ele fez e por isso temeu o seu nome. Acã não. Raabe também se arriscou, foi corajosa e não se acovardou como Acã. Em terceiro lugar, a fé de Raabe tinha tudo a ver com o seu modo de viver. Ela era uma cristã praticante e não um cristão não praticante. Em quarto lugar, ela pede misericórdia. Ela entende que não existe salvação sem misericórdia. E em quinto lugar, ela confia unicamente em Cristo, pois a única base da sua salvação é da certeza de que ela seria liberta ali de Jericó. Quando ela fosse destruída a cidade, era aquele cordão vermelho na sua casa. Conclusão, meus irmãos. Acã e sua família se perderam, mas Raabe e sua família se salvaram. Essa mulher foi citada no Novo Testamento mais de 3 vezes. A citação de Tiago eu já comentei aqui para você. Mas em Mateus capítulo 1:5 vemos ela dentro da genealogia de Jesus. Essa mulher se casou com um hebreu, com um israelita e entrou nos ancestrais do nosso Salvador. Quem diria, hein? Quem na nossa mente contaminada e preconceituosa diria que uma mulher de uma vida moral duvidosa diante da sociedade seria o receptáculo há muitos anos antes da chegada do Messias, do Salvador. Isso faz a gente pensar e rever o modo com que a gente enxerga as pessoas, o modo com que a gente ama as pessoas. O nosso amor tem limite? O nosso amor tem barreiras ou não? Será que nós cremos de fato que Deus é capaz de trabalhar na vida das pessoas, seja quais foram os pecados que elas tenham cometido? E eu quero falar isso para você. Descansa o teu coração, entrega a tua vida a Cristo. Eu também preciso disso. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores ou piores do que ninguém. O que nos faz diferentes é o sangue do Cordeiro que nos lava, nos purifica e nos transforma. Veja a vida de Raabe, uma mulher que creu em Jesus e viveu para Ele. E veja a vida de Acã,
um falso diante do povo, um falso diante de Deus. Olha, não se preocupe com o que aconteceu com a sua vida até aqui, mas entregue o seu presente para Jesus e creia que Ele vai transformar o seu futuro. O passado fica para trás. Se há tempo de nos arrependermos, de pedirmos perdão, pedimos ao Senhor que nos livre das nossas hipocrisias, vamos fazer. Se tem jeito de correr até os braços de Deus e saber que Ele nos ama com amor infinito, vamos correr. Ainda que sejamos aí julgados pelo mundo, preconceito na igreja, preconceito na rua, não interessa. O Senhor Jesus tem uns olhos de amor para nós e quando nós cremos em quem Ele é, no que Ele fez, no que Ele é capaz de fazer e tememos o Seu nome, Ele muda a nossa história. Temos que ter esperança e largar os preconceitos. Também em Hebreus 11:31 ela é citada na galeria da fé, galeria onde está Noé, onde está Abel, onde está Abraão, Jacó, José, lá está Raabe. Veja bem, a galeria da fé serve para encorajar os crentes a continuarem seguindo a Jesus em tempos difíceis. Possamos aprender isso aí com Raabe. Afinal de contas, momentos difíceis trazem oportunidades únicas. Quero encerrar. E o meu encerramento tem aqui 5 liçõezinhas, só para a gente guardar no coração. A primeira, vamos nós refletir sobre os feitos passados de Deus. Vamos considerar o poder de Deus e então temer o nome de Deus. Quando nós vemos quem Deus é e o que Ele faz, nós sentimos o peso da responsabilidade de temer ao nome dEle e obedecê-lo, como Raabe fez. E não o contrário, como Acã. E eu temo que muitos de nós já apostamos numa postura, já adotamos, numa postura de falta de temor, de irreverência com o Senhor. É tempo de nós nos lembrarmos que a palavra diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não há outro igual a Deus. E o temor a Deus é o princípio do saber, mas os loucos desprezam esse conhecimento. Em segundo lugar, nossa postura deve ser de coragem, não de covardia. Em terceiro lugar, precisamos unir as nossas forças e a nossa fé com as obras. Confissão de fé sem atitude é efêmero, é fake, é mentira, é inútil. Precisamos saber e certificar que a nossa vida ande de acordo com a nossa fé e que a nossa fé seja de acordo com a nossa vida. Afinal de contas, a gente pode enganar muitas pessoas, mas não podemos ser hipócritas diante de Deus. A Ele ninguém engana. Quarto, a nossa salvação depende da graça. Por isso, precisamos pedir a Deus misericórdia. E só um coração humilde, como esse aqui de Raabe, em nós, é capaz de compreender isso. Eu e você precisamos confiar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus e clamar por ela. E em último lugar, apenas em Cristo encontramos a verdadeira salvação e o verdadeiro exemplo. Ainda que Raabe sirva de exemplo para nós, ela não é a nossa salvadora. O nosso Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é o exemplo perfeito de alguém que nunca pecou e nós podemos tentar imitá-lo ao máximo, é o que a Bíblia ordena que façamos. Mas só nele nós encontramos a salvação para aquelas coisas da nossa vida que muitas vezes a gente não consegue acertar. Veja bem, Raabe não foi salva só da morte de estar em Jericó e morrer naquela cidade. Raabe foi salva da morte eterna dos seus pecados porque creu em Jesus como seu Salvador. Eu quero encerrar aqui falando isso para você. É tempo de nós realinharmos a nossa vida e sabermos que tempos difíceis geram para nós oportunidades únicas, salvação ou morte. Raabe foi salva, Acã foi morto. Raabe tinha uma vida toda atrapalhada aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, mas foi salva porque creu e temeu no Senhor e viveu assim. Acã era um homem de Israel, um soldado do exército do Deus vivo, mas andava longe de Deus porque provou nunca crer nele de verdade. Eu e você precisamos agora realinhar as nossas vidas diante da presença do Senhor. Senhor, coloco a minha vida diante de Ti e lhe peço perdão, ó Pai, pois às vezes é difícil andar no caminho certo do Senhor. Todos nós passamos por tantas dificuldades, ó Pai, e lutas, mas só o sangue do Teu Filho nos perdoa. Só o temor verdadeiro no Teu nome, só o conhecimento de quem Tu és, só a coragem de Te servir, ó Deus, só a honestidade, a humildade, a confiança em Cristo podem fazer com que a gente prossiga. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus.
posso ouvir a tua voz, mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Meus irmãos, o nosso culto acabou, estamos aqui no finalzinho. Esses encontros virtuais, eles são muito bons. Melhor aqui, mas não estamos tendo essa oportunidade ainda. Essa hora vai chegar. Ore por isso, para que Deus nos abençoe, para que a gente possa retornar com as nossas tarefas. Com cuidado, né? Mas sempre retornando no amor de Cristo. Estamos também ajudando várias pessoas que precisam de ajuda. E a gente precisa que você nos ajude para a gente ajudar essas vidas. Então, nos ajude aí. Também você quer fazer parte de uma classe que vai se batizar. Já temos mais de 5 pessoas, são 6, fazendo um curso para se batizar. Ore por essas vidas. E se você quiser entrar no curso, estamos fazendo online. Você vai gostar bastante de estudar a palavra com a gente. Beleza? No mais, curta o vídeo, compartilha, marca aí no sininho, o YouTube vai entender que você está gostando bastante. E a gente precisa disso para o nosso vídeo, né? Cada vez ter mais gente visualizando e louvando ao Senhor com a gente. Então vamos juntos nessa missão de levar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua semana, abençoe sua casa, abençoe sua vida e a sua família. Que todos possamos seguir firme na luta contra os desafios da vida, sempre glorificando o nome do Senhor. Um grande abraço.